Diga: sua mão sobre mim e nada mais. Por favor, pode assentar um pouquinho. Nessa noite, nós, eu e o Espírito Santo, queremos falar a você sobre a poderosa mão do Senhor. Há uma belíssima canção do Centro Mundial de Avivamento, intitulada Tua Mão Sobre Mim, Tu Mano Sobre Mim, que diz assim, já traduzida para o português: há momentos em que não sei se o sol saiu, se faz frio ou se faz calor. Tua mão sobre mim e nada mais. Ou seja, o que importa é tua mão sobre mim. Preciso saber se o Senhor está aqui quando eu estou chorando ou quando eu estou rindo. Tua mão sobre mim e nada mais. Necessito do teu amor sobre mim, necessito da tua mão sobre mim. Se escorrego, se caio, se temo, se tenho medo, tua mão sobre mim e nada mais. Se escorrego, se caio ou se tenho medo, tua mão sobre mim e nada mais. Se vem a solidão e a tristeza, a enfermidade e dor, tua mão sobre mim e nada mais. O que me prende a este mundo? E como viver? Tua mão sobre mim, isso é o que importa, e nada mais. Necessito da tua mão sobre mim, necessito da tua mão sobre mim. Se eu escorrego, se eu caio, se eu tenho medo, preciso da tua mão sobre mim e nada mais. Se eu escorrego, se eu caio ou se eu tenho medo, tua mão sobre mim e nada mais. Tua mão sobre mim e nada mais. A Bíblia diz que a mão do Senhor é mão poderosa. Êxodo capítulo 9, versos 1 a 6. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Amém? O Senhor diz: se Faraó agir com mão forte, com mão poderosa, com mão de ferro para oprimir o meu povo, eu farei guerra. O Senhor diz a Moisés: se a mão de Faraó, e ela vai se estender contra os judeus, se a mão de Faraó se estender contra os judeus, a minha mão se estenderá contra os rebanhos do Egito. Deus tem uma mão forte, uma mão poderosa, que abate os inimigos do povo de Deus. Deus tem uma mão forte e poderosa que abate os inimigos do povo de Deus. Em Números 11, Moisés está em crise na relação dele com Deus por causa do povo. Moisés se sente sobrecarregado. Moisés sente que liderar 600 mil pessoas, como ele mesmo vai dizer, saindo do Egito, é uma carga pesada. E as pessoas começam a reclamar por falta de carne, apesar de Deus dia a dia entregar para eles um alimento chamado pão dos céus, que era o maná. Mas eles começam a reclamar e reclamar e reclamar e reclamar, e Moisés está cansado daquilo. Moisés diz: Senhor, é um fardo pesado demais para mim. E Deus diz: eu vou providenciar carne. E Moisés diz: Senhor, como? Olha só o que Moisés vai dizer, eu vou ler o texto para você. Senhor, será que o Senhor vai trazer todos os cardumes de peixe para alimentar esse povo? Moisés está em crise. Moisés não está bem aqui.
Números 11, a partir do verso 10, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha que conflito. Moisés está dizendo: Senhor, por que o Senhor está querendo operar justiça em relação a esse povo? O povo está reclamando, mas eu não estou entendendo mais nada, estou confuso, eu não sei se eu defendo o povo, eu não sei se eu defendo o Senhor, eu não sei para que lado eu vou. E, na verdade, é essa crise que Moisés está vivendo aqui. Verso 11, e disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, ou seja, se o Senhor quer que eu carregue esse fardo, olha o que Moisés diz: mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. O povo está murmurando contra mim. Ao mesmo tempo que eu estou sentindo dó do povo, eu estou sentindo medo. Eu estou em crise, eu não estou achando o meu lugar. Então faz uma coisa, Senhor, para acabar com todo esse problema. Temos aqui alguém que já se sentiu confuso no meio da crise? Estamos falando de um ser humano aqui. Moisés, humanidade pura aqui agora. Moisés disse: Senhor, então arranca minha vida. Melhor coisa é eu bater as botas. Aí acaba o problema. Mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés joga baixo, ele diz: se eu sou teu servo mesmo, se eu ando contigo, se o Senhor anda comigo, então me mata. Olha o que o Senhor vai dizer. Disse o Senhor a Moisés, verso 16: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Olha o que o povo dizia: por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Meu Deus. Vamos dizer isso juntos? 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias. Deus diz: não vai ser em nenhum desses prazos. Olha verso 20. Mas 1 mês inteiro até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo. Ou seja, só homens, né, meus irmãos? Afora mulheres e crianças. 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Você está dizendo, Moisés, que eu fiquei fraco? Que a minha mão não pode alcançar a todo esse povo na sua necessidade? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Moisés está na sua crise mesmo.
Moisés está em parafuso mesmo, não entendendo mais o seu lugar, não sabendo mais para que lado ir, nem sabendo claramente o que Deus é capaz de fazer. Ele está em crise até em relação a isso. Mas a pergunta que Moisés levanta nas entrelinhas é a seguinte: até onde a mão do Senhor alcança? Realmente em Deus não há limite algum? Realmente aquilo que independer da ação humana é líquido e certo que vai acontecer? Mas aquilo em que a vontade humana puder interferir, acontecerá ou não? Será que o livre-arbítrio humano, por vontade do próprio Deus, porque foi Deus quem nos deu esse tal livre-arbítrio, será que o livre-arbítrio humano, a capacidade de juízo e decisão humana, por vontade do próprio Deus, poderia de algum modo, por vontade de Deus, limitar sua mão? Quais os efeitos da mão do Senhor agindo? Quando Deus estende a sua mão poderosa, o que pode e o que não pode acontecer? Primeira verdade que eu quero ver com vocês é que a mão do Senhor é poderosíssima e está sobre a criação, governando todas ou sobre todas as leis da natureza. Deus é Senhor da criação. Amém? Josué vai iniciar a conquista de Canaã. Mas ele tem um obstáculo imenso à frente. Deus diz: vocês vão, a primeira cidade a ser conquistada será Jericó. Mas vocês têm um desafio, o Rio Jordão. Detalhe é que se você fizer uma pesquisa hoje, se você entrar lá na internet ou for pegar uma enciclopédia, se você de algum modo for pesquisar sobre o Rio Jordão, você vai ver um rio que em vários trechos dá a metade da largura do rio Aquidauana, ou algo próximo disso. Apesar disso, o Rio Jordão hoje ainda é uma das principais fontes de água doce para Israel. Ele é de uma importância imensa para os judeus. Entretanto, os pesquisadores dizem o seguinte: apesar de o Rio Jordão ainda hoje ser uma das maiores fontes de água doce para Israel, por exemplo, na edição 121 da revista National Geographic, eles afirmaram o seguinte, pesquisadores, que devido ao intenso uso das águas para consumo humano e atividades agrícolas, o rio hoje tem uma vazão de apenas 10% do que era nos tempos bíblicos. 90% do Rio Jordão não está mais lá correndo. Ou seja, se você fizer uma pesquisa hoje e olhar o Rio Jordão, imagine-o 10 vezes maior, pelo menos, para nós falarmos dos tempos bíblicos. Ou seja, era um mega rio. Muito volumoso, grandioso, extremamente significativo em Israel. Mas olha o detalhe. A Bíblia diz em Josué capítulo 3, que por todas as margens do Jordão ele estava transbordando. Pensa numa coisa imensa, transbordando em todas as margens, diz o texto bíblico, e Deus diz: vocês irão atravessá-lo a pé seco. Deus é Senhor sobre a criação. A Bíblia diz que aquele obstáculo natural, humanamente falando, intransponível, seria cortado pela mão do Senhor, quando os sacerdotes, trazendo a arca, o principal símbolo da presença de Deus entre Israel, pusessem o pé na água. Quando eles pusessem o pé na água, Deus iria fazer com que as águas parassem, o curso parasse no montão, e as águas, após esse corte nos pés dos sacerdotes, seguiriam. Israel passaria seco.
Josué capítulo 3, versos 15 em diante, diz assim: quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Era a época da colheita. Era um volume assustador de água. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, ou seja, o mar morto, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Os jericuntinos que estavam nas muralhas viram a coisa acontecendo. Aliás, Raabe vai dizer isso para os espias: o terror de Deus caiu sobre nós. Nós sabemos que o Deus de vocês é forte. Nós sabemos que o Deus de vocês é Senhor sobre a natureza toda. Nós sabemos disso. Sabemos que não teremos como escapar de vocês. Porém, os sacerdotes que levavam... Então o povo passou em frente de Jericó. Verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco. Diga, em seco. Pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E aí Deus manda Josué escolher 12 homens, um de cada tribo de Israel, e ordenar que aqueles homens pegassem 12 pedras, para servirem de memorial para o povo de Deus. Eles nunca, jamais iriam esquecer esse tremendo milagre. Ao falar dessas pedras, Josué nos conta da mão poderosa do Senhor. Diga, a mão poderosa do Senhor. Aleluia. Josué 4, a partir do verso 19, diz: subiu, pois, o povo do Jordão, no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Isso lá na saída do Egito. Para que todos os povos da terra, vamos dizer isso juntos? Todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. Que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A mão do Senhor é poderosíssima e está sobre a criação, governando sobre todas as leis naturais. Entretanto, a mão do Senhor é poderosíssima, governando sobre as nações. E retornando àquilo que falamos no início da mensagem, de modo especialíssimo, contra os inimigos do povo de Deus. Samuel, o último dos juízes. Depois dele, Israel entra no período da monarquia. Samuel, o último dos juízes, foi de todo temente a Deus. Um velho inimigo de Israel, os filisteus, mesmo povo do qual fazia parte, um gigante chamado Golias. Esse povo, os filisteus, somente foi sobrepujado durante a liderança, o mandato, digamos, de Samuel como juiz de Israel. Os filisteus, diz a história, e a Bíblia fala sobre isso, e a arqueologia também. Os filisteus ocuparam o território da Canaã por muito tempo. O período dos juízes foi marcado por diversas batalhas. O inimigo ferrenho, por exemplo, de Sansão foram os filisteus. Diversas batalhas, diversos embates contra os filisteus, porque eles ocuparam inclusive um território de Canaã.
O sudoeste da terra prometida, às margens do Mediterrâneo, era território dos filisteus. Era território, para ser dos judeus, ocupado pelos filisteus. Eles eram chamados de os povos do mar. E aquele território, aquela região com 5 grandes cidades filisteias, na antiguidade foi conhecida como a Pentápolis Filisteia. Penta, 5. 5 grandes cidades que eram Ecrom, Asdod, Asquelon, Gate, de onde era Golias, e Gaza. Os filisteus sempre foram um problema na vida de Israel. O livro de Samuel, por exemplo, vai dizer que os filisteus, quando iam para a guerra, tinham armas de ferro e os judeus não. Inclusive, para os judeus amolarem suas ferramentas, seus machados, por exemplo, eles precisavam ir a território filisteu, porque eles não dominavam a arte do ferro. Só os filisteus dominavam. Israel ainda estava na idade do cobre. Os filisteus eram um problema real e uma ameaça real para Israel, mas nos primeiros capítulos de 1 Samuel, eles chegam ao cúmulo de capturar o maior símbolo da presença de Deus entre os judeus, que era a Arca da Aliança. Quando Deus fere os filisteus por causa dessa atitude, capturarem a arca, e eles devolvem a arca para Israel, Israel começa a fazer uma festa, uma celebração ao Senhor, com muitos sacrifícios liderados por Samuel. E essa celebração acontece em Mispá. E os filisteus eram perseverantes em lutar contra os judeus. Porque 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7, vai nos dizer que quando, depois de um tempo, os filisteus ouvem que Israel está congregado em Mispá, celebrando a Deus com a arca, louvando ao Senhor, eles dizem, vamos lá guerrear contra eles. 1 Samuel 7, verso 7 em diante diz, ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, olha, eu gostaria que você pensasse nessa cena agora. O quanto é valioso para Deus um homem que clama e um homem que adora. O texto vai dizer para nós o seguinte: estando Samuel sacrificando o holocausto, o que ele estava fazendo? Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, novamente o memorial, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos. Agora diga assim comigo, e nunca mais vieram aos termos de Israel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas. Desde Ecrom até Gate. Olha aí, meus irmãos. A Pentápolis Filisteia, Ecrom, Asdod, Asquelon, Gate, Gaza. Todas foram restituídas a Israel. E até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus.
1 Samuel 7, verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Aleluia! Samuel foi um homem com quem a mão do Senhor estava. E esse foi o segredo da bênção de Israel naqueles dias. Agora, amados, se nós não olharmos, presta muita atenção, atentamente para o contexto imediato, juntamente com um olhar para os capítulos seguintes a esse capítulo 7 de 1 Samuel, nós não vamos entender o nível dessa libertação operada por Deus a Israel por meio de Samuel. Eu quero voltar aqui, ou por causa de Samuel, eu quero voltar aqui para esse mesmo verso 13 e também para o verso 14, relendo-os. Eles dizem assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. O detalhe é o seguinte: nos capítulos seguintes desse mesmo livro de 1 Samuel, os filisteus aparecem invadindo Israel e lutando contra o povo de Deus. Só que o texto diz, nunca mais vieram aos termos de Israel. Olha só. Se nós não olharmos o contexto imediato, atentarmos para os capítulos seguintes e olharmos para o contexto imediato, nós não vamos entender o que Samuel, possivelmente, quem escreveu o texto, está dizendo aqui no capítulo 7. Vamos achar que o texto está contraditório, mas não está. Por exemplo, no capítulo 9 de 1 Samuel, verso 16, Deus revela a Samuel que levantaria um homem da terra de Benjamim para ser rei, para ser príncipe de Israel e liderar o povo numa vitória, ou em vitória, contra os filisteus. O nome desse príncipe seria Saul. No capítulo 10, verso 5, Samuel profetiza que Saul iria a Gibeá Elohim, uma cidade a 6 quilômetros de Jerusalém, na qual uma guarnição de filisteus estava acampando, ou seja, os filisteus estavam lá em território israelense. Capítulo 13, verso 5, o exército filisteu acampa em Micmais para fazer guerra a Saul. Capítulo 17, verso 1, os filisteus acampam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca, e lá, nesse capítulo 17, nós temos o desafio de Golias, o gigante. Mas o verso 14 de 1 Samuel, capítulo 7, explica para nós o nível dessa libertação, dessa frase, nunca mais vieram aos termos de Israel. Do que o texto está falando para nós? Se nos capítulos seguintes fica claro que os filisteus invadiram Israel para guerrear. Ora, o verso 14 deixa claro para nós o que a mão do Senhor fez através de Samuel. Deus desterrou os filisteus. Historicamente, eles nunca mais vieram a morar no território de Israel. Ainda que eles tentassem, por diversas vezes depois, invasões, ocupar território, nunca mais se levantaram nesse sentido contra Israel, nunca mais fixaram residência em território israelense, porque a mão do Senhor libertou Israel desse jugo. Por meio de Samuel. A mão do Senhor destrói o poder do inimigo, e os filisteus nunca mais conseguiram se levantar nos territórios de Israel. Mas, ao finalizarmos essa mensagem, precisamos ir para 3 pontos e retornar às perguntas iniciais. Primeira verdade é,
sobre quem está a mão do Senhor. De longe, se nós olharmos para toda a Bíblia, a pessoa que mais utiliza essa expressão, interessante que ela utiliza essa expressão falando sobre si própria, é Ezequiel, o profeta. Quem mais de longe fala sobre a mão do Senhor sobre mim, usa essa expressão, a mão do Senhor. Quem mais faz referência direta à mão do Senhor é o profeta Ezequiel. Por exemplo, eu quero ler alguns textos para vocês sobre essa declaração de Ezequiel. Capítulo 1, verso 3. Eu peço que você apenas ouça essas leituras. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel 3, verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel ainda, capítulo 3, verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Capítulo 8, verso 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Capítulo 33, verso 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Ou seja, a mão do Senhor fez Ezequiel profetizar. Capítulo 37, a visão do Vale dos Ossos Secos, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A pergunta que precisamos responder é, diga comigo, sobre quem? Sobre quem está a mão do Senhor? Se essa mão poderosa é mão que governa sobre todas as leis da se essa mão poderosa é a mão que dá vitória sobre os inimigos do povo de Deus, é da mais alta importância sabermos sobre quem essa mão está. No início da profecia de Ezequiel, no capítulo 3, ficam claríssimos os porquês de tantas vezes Ezequiel dizer que a mão do Senhor estava sobre ele. Quantos querem ter sobre si não o fardo do maligno, mas a mão do Senhor? Aleluia. Sentirmos um peso, sim, como os sacerdotes, como os levitas que carregavam a arca da aliança e sentiam nas costas o peso da arca. Sentimos, sim, um peso, mas aquele peso massacrante que nos deixa até estatelados no chão, cheios de gozo, de alegria, porque é a glória do Senhor sobre nós. Temos aqui alguém que já teve essa experiência? Esmagados pela glória de Deus. Aquele momento em que todo medo vai embora, toda angústia vai embora, e o seu coração transborda de alegria, de gozo no Espírito Santo, porque você tem a plena certeza de que a glória de Deus está sobre ti. Ezequiel 3, a partir do verso 17, diz assim, preste atenção. Disse mais, filho do homem, recebe no teu coração. Recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. E ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar.
E ouvi o ruído, diz Ezequiel, das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. E o verso seguinte vai dizer o porquê disso. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui a Tel Aviv, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Primeira verdade que nós temos aqui. Ezequiel era um homem como nós, com uma virtude fundamental. Ele era capaz, e Deus sabia disso, de receber no coração a palavra do Senhor. Deus falou e Ezequiel. Segunda verdade. Deus sabia que Ezequiel era um homem que aceitaria, por causa da sua mensagem, correr o risco de ser rejeitado. Deus punha a mão no fogo e diz por meio de Ezequiel: você vai proclamar a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Gente que não quer ser politicamente correta, porque tem, sobretudo, um compromisso com Deus e com a sua palavra. Em terceiro lugar, então diga comigo, receber no coração a palavra de Deus. Em segundo lugar, diga comigo, aceitar, rejeição. Em terceiro lugar, olha o que a Bíblia diz. Verso 14, o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado, na indignação do meu espírito. E o verso 15 vai dizer que ele estava arrasado porque o seu povo estava no cativeiro. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Eu não poderia resistir àquela mão poderosa, àquela presença poderosa, que eu sabia era o Senhor. É o que Pedro, séculos depois, vai dizer: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu não vou anunciar a palavra de Deus porque eu estou bem, porque está tudo bem. Eu vou anunciar a palavra de Deus porque eu reconheço a autoridade de Deus sobre minha vida. Amém? Amém? Aleluia. E isso é obediência. Obediência não é por concordância. A gente não obedece a Cristo porque a gente concorda com o que Ele fala por vezes. Aliás, Pedro que o diga, né? Pedro, lança a rede ao mar. Senhor, a gente passou a noite inteira. Eu sou pescador. Passamos a noite inteira aqui, não pegamos nada. Mas, já que é o Senhor que está mandando, eu reconheço a tua autoridade, sobre tua palavra nós vamos lançar as redes. A Bíblia diz, eles lançam as redes e os barcos quase viram. É peixe que não acaba mais. Obediência se dá pelo reconhecimento da autoridade de Jesus. Aleluia. A mão do Senhor está sobre aquele e aquela que recebe no coração a palavra, que está disposto a anunciar essa palavra, ainda que seja rejeitado, e que não está entregando essa palavra e passando essa palavra adiante, apenas porque está se sentindo bem, ou porque as coisas vão bem, mas porque tem a plena certeza de que essa palavra não pode ser guardada, pois é palavra de Deus. Mas eu preciso dar um alerta. E eu preciso confessar a vocês uma contradição enquanto eu estava escrevendo a mensagem. Estava escrevendo essa mensagem, meditando nessas coisas. O Espírito Santo deu aquele clique.
Você tem que dar esse alerta. Eu disse, Senhor, mas eu gostaria de não ter que dar esse alerta. E o alerta veio logo após a obediência incondicional de Ezequiel. Eu disse, meu Deus, se eu não der alerta, eu não serei idôneo como Ezequiel o foi. Então, amém, Senhor, darei o alerta. E o alerta está aqui em 1 Samuel 12, versos 14 e 15, quando Samuel está resignando do seu cargo como líder de Israel, entregando Israel aos cuidados de Saul, rei. E Samuel dá um ensino a Israel que é o seguinte, acerca da mão do Senhor. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. É um alerta. Porque se a mão do Senhor se volta contra os inimigos do povo de Deus, também é verdade que quando esse mesmo povo de Deus dá as costas para o seu Deus, corre o risco de sentir a oposição, os efeitos da oposição ou da disciplina, da correção, digo, dessa mão do Senhor. Que Deus nos livre de um coração desobediente e obstinado no erro. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração inclinado à obediência, em nome de Jesus. Último ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como é a mão do Senhor? Ainda que opere juízo por vezes, a mão do Senhor é acima de tudo, antes de tudo, mão salvadora. A mão do Senhor é mão de salvação. Atos 11, versos 19 a 21 diz exatamente isso. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? A mão do Senhor é, sobretudo, mão salvadora. Quando nós olhamos o relato posterior ao relato dos 2 discípulos, interceptados por Jesus lá no caminho de Emaús, após a ressurreição, esse relato posterior fala-nos sobre a mão do Senhor. Esse é o penúltimo texto que eu quero ler a vocês nessa noite. Lucas capítulo 24, a partir do verso 32, diz assim: disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Eles estão dizendo do efeito do encontro com Jesus, e eles não tinham reconhecido Jesus. E quando nos abria as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Quando Jesus se assenta, parte o pão diante deles, eles reconhecem que era Jesus e Jesus desaparece diante dos 2 discípulos. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vamos dizer juntos isso? Verso 39, o Senhor Jesus declara: vede, as minhas mãos.
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Pastor, como é então a mão do Senhor? Para nós hoje, são as únicas mãos que, tendo sido pregadas, não entraram em decomposição, como disse a profecia dos Salmos, foram ressurretas em glória, mas mãos que mantêm a marca dos cravos como um sinal para nós. As mãos que nos salvam, as mãos que nos perdoam os pecados, as mãos que combatem nossos inimigos, sejam a doença, seja um caos familiar, seja a pobreza, seja o que for, são as mãos que foram pregadas na cruz, são as mãos de salvação, as mãos de Jesus. Essa é a mão do Senhor hoje sobre nós. Isaías 51, anunciando essas coisas, 59, verso 1 diz, último texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir. A mão do Senhor é mão de salvação. A mão do Senhor é mão com marca de cravos. Todas as mãos, por exemplo, as mãos daquele ladrão na cruz que se converteu ao lado do Senhor. Aquele corpo se decompôs. Na ressurreição, o corpo daquele homem não terá marca de cravos. Essas marcas, Jesus é o único, que tendo passado pela crucificação e morrido na crucificação, entregado a vida na crucificação, mantém em seu corpo glorificado as marcas dos cravos. Somente as mãos do Senhor têm marcas de cruz. Mas as perguntas iniciais foram: realmente em Deus não há limites? Aquilo que independer da ação humana será líquido e certo? Pode o arbítrio humano, por vontade do próprio Deus, limitar a mão do Senhor? Eu quero responder essas perguntas de uma outra forma. Eu não quero ser tão direto quanto poderia ser. A mão do Senhor permanece estendida ao homem, mesmo quando por um tempo esse homem a rejeita. A mão de Cristo, ou as mãos de Cristo na cruz, são mãos de salvação, mesmo para quem o estava matando. Deus, quando Estevão estava sendo morto, tocava o coração de Saulo. Deus por vezes vai se deixar ferir. Deus por vezes vai se deixar rejeitar. Por vezes Deus vai se deixar matar na vida dos seus filhos, como no caso de Estevão, como no caso de Jesus, para de algum modo nos atrair ou atrair os homens para junto dele, por meio do seu grande amor. Muitos, antes de o justo juízo de Deus se manifestar, verão o Deus que se entrega à cruz, o Deus que se deixa matar. Jerusalém crucificou Jesus e teve pelo menos 40 anos para arrependimento, até que no ano 70 foi destruída. O general Tito invadiu Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Aproximadamente no ano 30, Jesus é crucificado.
no ano 70, Jerusalém é destruída. Deus esperou amando. Hoje a mão do Senhor está aqui, poderosa para salvar. Hoje a mão marcada de Jesus está sobre nós, ou quer ser colocada sobre nós, poderosa para salvar, para perdoar, para livrar. Deus olha para nós e diz: você aceita a minha palavra no seu coração? Se você a receber, a minha mão estará sobre você. Você recebe a palavra. Você recebe Jesus como Senhor. Se você receber Jesus como Senhor, a minha mão estará sobre você. Por favor, fique de pé no seu lugar.